Olá, meus amigos, uma boa noite a todos que acompanham aqui essa live. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos acompanharem no futuro. É com grande alegria que aqui estamos para tratar de um tema que muita gente pode ter estranhado. Reencarnei e agora, né? Porque, assim, independente se a gente reencarnou há alguns poucos anos, caso alguma criança venha assistir, se alguém for assistir isso aqui já está aí mais na adolescência ou na fase madura, e até porque não na velhice, é sempre bom a gente parar e se perguntar, né? Reencarnei, e agora? O que que eu tenho que fazer? Para que eu vim a esse mundo? Né? Por que eu estou num planeta como esse de provas e expiações? Então são questões que a gente para se perguntar, ou não para e deveria, porque às vezes ao longo dessa jornada, ao longo dessa passagem pela Terra, nós muitas vezes não sabemos por que viemos parar aqui. E assim, muita gente diz, William, a gente até brinca, né? Nas redes sociais tem muita brincadeira, alguns memes, algumas imagens um pouco mais divertidas, até para quebrar um pouco dessa tensão que é estar encarnado no mundo de provas e de expiações. E muitos brincam, a gente reencarna para tentar emagrecer e pagar boleto, né? Claro, tentando usar um pouco do bom humor para aliviar um pouco das tensões, né, de estarmos num mundo, repito, de provas e expiações, que eu já digo de antemão, não é um parque de diversões, não é um local extremamente agradável. Boa noite, dona Leila. Que prazer vê-la, pelo menos aqui virtualmente, e espero em breve vê-la também pessoalmente. Enfim, então a gente não está aqui de passeio, a gente também não está aqui só para ocupar espaço. Eu cheguei aqui, caí de paraquedas só para ser mais um. Não é, esse não é o intuito. Boa noite, Geni. Uma alegria. É bom demais ver vocês aqui. Tem mais gente chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. A gente também não veio aqui. Vamos tratar de algumas possibilidades para sofrer. Porque essa é uma coisa que muita gente pensa. Fala, a gente reencarna para sofrer. Não. O sofrimento, ele faz parte. Boa noite, Alex. O sofrimento, ele faz parte, né? A gente está aqui no mundo de provas e expiações, então nem sempre dá para evitar os sofrimentos que nos chegam naturalmente. Por que eu digo que nem sempre dá para evitar? Porque tem sofrimento que, olha, não depende da gente. Por exemplo, pandemia. Né? Não depende da gente, não, peraí. Não, aí a pandemia chega, né? Por uma questão lá, né, de que alguém, numa relação conflituosa com a natureza, enfim, não vou entrar nessas causas do que gerou o vírus, mas enfim, quem, entre aspas, não tem nada a ver com a história, está aqui agora tendo que atravessar este período muito difícil para alguns, para outros, às vezes, nem tanto, dependendo do país, dependendo das decisões, dependendo da classe social, o indivíduo pode ter mais condições de se proteger, enfim. As dificuldades, elas são variadas, mesmo estando no mesmo cenário, como, por exemplo, este pandemia. Mas o que a gente tem que ter em mente é, reencarnei, e agora? Alguém pode responder, para sofrer? Não. O sofrimento, ele acontece. Nós somos espíritos, se é que a gente poderia afirmar isso, mais próximos da origem, de quando fomos criados simples e ignorantes, do que do nosso destino final, que é a pureza espiritual. Tem uma música muito bonita, eu não vou arriscar cantar, que é para não espantar a audiência, que ela fala assim, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e aí vai repetindo, muito bonita mesmo. Então assim, William, mas todo mundo vai ser anjo? Todo mundo, você pode acreditar. Quando você ligar a televisão e passar a pessoa que você mais detesta, ou aquela pessoa que não está na televisão porque não é famosa, mas alguém do seu convívio que você fala, não é possível, ela também vai ser anjo. E o que acontece então? Nessa jornada de espíritos criados simples e ignorantes por Deus, até o objetivo final, que é a pureza espiritual, a gente vai ter que passar por muita coisa. Então o sofrimento em si, sem entrar nas questões mais filosóficas, o sofrimento é opcional, a dor é inevitável. Não vou entrar nesses detalhes, vou tratar sofrimento como sendo quase aqui neste momento um sinônimo de dor.
acaba sendo não é a finalidade da reencarnação. A finalidade da reencarnação é o progresso. Então a dor, o sofrimento, as dificuldades ao longo da encarnação e da reencarnação é aquilo que, a depender da forma como a gente lida, a gente vai progredir. Se a gente não souber lidar com o que acontece no mundo lá fora e no mundo aqui dentro, a gente pode sair da encarnação estagnados. William, mas eu posso sair da encarnação pior, do tipo assim, reencarnei, me lasquei, pegando aqui um termo do Gil do Vigor do Big Brother, né, muito engraçado, me lasquei e agora vou desencarnar pior do que eu encarnei. Não, porque a lei do progresso não permite que alguém piore do ponto de vista moral e espiritual. Então não há regresso. Aquilo que o espírito conquista, nas palavras de Jesus, o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não consome. Porque é uma aquisição do espírito. Ninguém nos toma. Agora, há um detalhe. Eu posso desencarnar mais comprometido. Então a gente às vezes reencarna, fala, puxa vida, meu Deus do céu, e agora? E a depender da forma como a gente lida com tudo isso que a gente encara no mundo de prova e expiação, a gente pode desencarnar mais comprometidos com as pessoas, com a vida, consigo mesmo. Então este é um ponto importante. Mas o que tem que ficar muito claro para nós é a finalidade da encarnação não é o sofrimento. O sofrimento acontece. A finalidade é o progresso. Da mesma forma, é necessário a gente considerar algumas questões assim. A gente reencarna para pagar dívida. Muita gente fala, né? Ah, não, fica tranquilo, estamos pagando dívida. Olha, não sei se é trauma dessas questões vinculadas ao mundo financeiro, a questão de dinheiro, a cartão de crédito, mas eu particularmente não gosto muito dessa coisa de pagar dívida. Mas se a gente tentar extrair o fundo dessa coisa toda e não a palavra em si, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente reencarna para resgatar débitos, que a gente reencarna para corrigir aquilo que foi feito de errado no passado, quando nós desencarnamos comprometidos e nunca piores. Só fazendo aqui uma pequena pausa nessa reflexão, quando a gente fala que a gente nunca piora, esse é um ponto interessante, porque a gente às vezes olha para a nossa jornada, olha para a jornada dos outros e se esquece de que se ninguém regride, a lei é do progresso, nós estamos na nossa melhor versão. E os outros também. Tá? É igual quando vai lançar um telefone novo, né? Igual o meu, por exemplo, quando eu comprei, ele tava. Eu nunca consigo comprar o da moda, né? Deus me livre, também nem quero, porque haja dinheiro para aquilo e nem tem condições. Aí lança um telefone, uns R$1.000. Fala, meu Deus, não, deixa eu ver o antes dele ou 2 antes dele. Aí passou um pouquinho, o meu que era um antes de ter a melhor versão, já lançou uma outra, passou um pouco, já lançou uma outra e ele ficou com a versão defasada. Então todos nós, eu, vocês, aqueles que nós gostamos, aqueles que nós não gostamos, estamos na melhor versão. A versão William 2021 é melhor do que a versão da encarnação que eu tive aqui no século XVIII, XVII, sei lá quando eu tive. Então voltando à questão do pagar dívida. Então sim, nós nos comprometemos no passado. Aí alguém quer usar o termo dívida? Fizemos dívidas no passado e a gente reencarna para pagar até o último ceitil, porque se a gente não paga, a gente não sai daqui. Mas quando eu falo não sai daqui, não quer dizer planeta, mas nessa condição evolutiva. Porque se o planeta evolui e a gente fica para trás, opa, azar o nosso. O planeta não pode ficar recebendo espíritos retardados, no sentido de que não acompanharam o progresso, por toda a vida. Daqui a pouco vira planeta de regeneração e quem está lá no mundo de prova e expiação não vai ter a permissão de encarnar nesse planeta mais. William, quando que vai ser? Sei lá, eu não preocupo, particularmente eu não preocupo com isso. E assim, eu fico com Jesus, né? Quanto ao dia, quanto à hora, nem ele, o Filho, sabe, nem os anjos do céu, mas só Deus. Então, isso está lá no sermão profético. Então, particularmente, eu não me preocupo com data, se vai ser 2012, se é 2019, se é 2057. Enfim, sabe por que eu não me preocupo? Porque o que a gente tem que entender? Neste momento, no planeta Terra, que eu considero ainda um mundo de provas e expiações, você tem indivíduos vivendo aqui
que intimamente já estão num patamar que sim, já é de mundo de regeneração, ou eu me arriscaria a dizer que já é alguém que vive intimamente na relação vontade de fazer o mal e vontade de fazer o bem, ou até na execução do mal e na execução do bem, indivíduos que mais fazem bem do que mal. Então, beleza, mas agora... William, mas e o resto do mundo? Bom, o resto do mundo a gente sempre torce para que o resto do mundo também melhore, mas o foco é que o nosso mundo íntimo já esteja na condição de regeneração, já esteja na condição de mundos felizes, quando o bem preponderará sobre o mal. Então esse é um ponto importante a gente ressaltar. A gente não reencarna para sofrer, a gente não reencarna para pagar dívida, embora a gente reencarne assim para nos reajustarmos com algumas coisas do passado. A gente não reencarna para ocupar espaço. E também quando a gente olha para algumas coisas aparentemente boas ou boas, esse também não é o objetivo da encarnação. Como por exemplo, reencarnei e agora? Partiu ficar rico. Como se o objetivo da encarnação fosse a riqueza espiritual, fosse a riqueza material. Pode até ser um objetivo daquele que fala, olha, eu gostaria de ter uma melhor qualidade de vida e para isso eu gostaria de ter mais posses, mais recursos. Ótimo, né? A pessoa quando ela está num trabalho, ela busca se qualificar, ela quer ser promovida, ela faz mais uma faculdade, não tem problema, o Espiritismo não condena o dinheiro. Como muitas religiões às vezes fazem essa condenação como se o dinheiro fosse algo pecaminoso, em que a gente tem repulsa do dinheiro, mais da boca para fora, que quem não gosta, né, de receber uns trocados. Mas o objetivo da encarnação, do ponto de vista espiritual, não é acumular bens materiais. Isso pode acontecer. E se acontecer, não quer dizer que todos aqueles que ficarem ricos na encarnação não passarão para o reino dos céus, como pode levar a entender aqueles que fazem a interpretação literal da passagem é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui daria um congresso só esse versículo, mas não é o foco nosso aqui hoje. Então a riqueza não é assim, reencarnei e agora partiu ficar rico. Isso pode acontecer, pode não acontecer. Esse não é o objetivo da encarnação. Reencarnei para ser feliz. Aqui a gente começa já a compreender um pouco. Por que eu digo um pouco? Porque a felicidade ela meio que vai ser uma consequência natural daquele que, como o Alex, que é muito esperto aqui, muito estudioso, então ele já matou a charada, daquele que ama. Leon Denis tem uma frase muito bonita que ele resume: o segredo da felicidade é amar. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente se aproxima da verdadeira felicidade. Então, a felicidade já não pode ser quando eu coloco uma meta, porque senão a gente vai começar a confundir. O que é ser feliz? Aí cada um vai dar uma resposta. Poxa, ser feliz para muitos hoje é entrar nessa onda consumista do compre, compre, compre. Seja feliz tendo isso, seja feliz tendo aquilo. Aí a gente compra, a gente tem, a gente adquire, a gente possui e vê que, mas aquilo eu achei que me fosse trazer felicidade, mas é como se fosse quando a gente bebe uma água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você tem. Então a gente aqui na Terra costuma olhar esse conceito de felicidade de uma maneira muito distorcida e muito prejudicial, que tem empurrado muita gente para o crime, para as drogas, para conflitos conjugais, para conflitos familiares. Quando a gente não conseguindo possuir aquilo que a sociedade prega como sendo algo que me dará felicidade, a gente começa a se corromper de diversas formas. Em nome desse padrão de vida que aí sim, quando eu atingir, eu vou ser feliz. Então é necessário a gente tomar muito cuidado com esse conceito do que é felicidade. Será que nós reencarnamos para ficar nessa busca frenética e louca pela felicidade? Uma outra coisa interessante, que aqui também é um caminho daquilo que a gente veio fazer, reencarnei para ficar inteligente. Opa! Para alguns, a gente pode dizer que sim. Por que eu digo para alguns? Porque há aquelas reencarnações em que o indivíduo reencarna com algumas limitações, as pessoas com algumas deficiências mentais, em que
essa parte aqui, naquela encarnação, pode ficar comprometida daquilo que nós consideramos adquirir inteligência, muitas vezes confundido com ter diplomas. E aí o indivíduo que não tem a possibilidade de ter diploma, a gente pensa, ixi, aquele ali não desenvolveu inteligência. Mas eu conheço indivíduos, pessoas com deficiência, e me perdoe se eu estiver usando o termo incorreto, eu sempre confundo qual que é a melhor forma de tratar em relação a esse assunto, mas a gente observa que mesmo as pessoas com deficiência que não conseguem expressar como nós que possuímos a fala, por exemplo, a gente observa que elas estão atentas e também aprendendo. Então, estar encarnado no mundo de provas e expiações, mesmo com diferentes limitações, também possibilita o indivíduo avançar do ponto de vista intelectual, mesmo que aquilo não lhe traga diploma ou reconhecimento da sociedade. Mas no fundo, a gente reencarnou para quê? Pegando ali o gancho, eu falei, reencarnei para amar. A gente reencarnou com um único propósito: desencarnar melhor. Então a resposta deveria ser: reencarnei, e agora? Opa, agora eu preciso ser melhor do que eu sou. Eu preciso ser melhor do que eu era. E a competição não é com o outro, não é com o Alex, não é com ninguém que está aqui, nem com ninguém da minha família, nem com ninguém da sociedade. Porque se numa competição, a gente acabou de ver as Olimpíadas, a gente vê lá a busca louca pelo pódio, e depois do pódio a busca pelo primeiro lugar, numa competição em que um compete com o outro. Em relação ao progresso espiritual, não tem que competir com ninguém. Porque no mundo feliz, no mundo celeste, nos mundos superiores, tem espaço para todo mundo. Não é assim, olha, em Uberlândia agora nós temos 700 mil pessoas, não tem jeito, nessa encarnação só tem vaga para sair daqui melhor para 70 mil. Não, todos os 700 mil habitantes de Uberlândia podem sair daqui melhores. Então tem uma frase de Emmanuel que fala que o espírita não tem obrigação de ser melhor do que ninguém. Ele tem a obrigação de ser melhor do que é. E ela resume bem isso, porque mesmo quando a gente compreende isso, querendo ou não, até que cai a ficha, a gente acaba criando alguns padrões de comparação. Ah, mas o outro vai na casa espírita 3 vezes na semana, eu só vou 2. Logo, a gente entende que quem vai 3 é mais evoluído. Não, quem vai 3 talvez está com mais disposição de servir. Ou com mais tempo. Porque tem pessoas que só têm condição de ir 2. Tem pessoas que só têm condição de ir 1. Tem pessoas que não têm condição de ir na casa espírita. Por exemplo, quem eventualmente estuda à noite, a casa espírita só funciona à noite. E o final de semana, quando a pessoa tem jornada dupla, do tipo, trabalha de manhã, de tarde, estuda à noite. E ela chega no final de semana, é o momento que ela tem para quê? Para arrumar a casa, para estudar, para colocar as coisas em dia. E às vezes ela não consegue frequentar a casa espírita. Às vezes consegue, falou, opa, hoje eu consegui. Mas ela está lá tentando ser o quê? Uma pessoa melhor. Este é que é o foco da encarnação. Então, me tornar espírita, me tornar católico, me tornar evangélico, em princípio, não me torna uma pessoa melhor. O que me torna uma pessoa melhor é como eu serei conhecendo o que o Espiritismo me oferece de conhecimento, de conteúdo. Então, veja que ponto interessante que é isso. O Alex colocou assim, se eu voltar para casa, menos pior, beleza. Já é alguma coisa, né, Alex? Então, não precisa preocupar com virar um missionário, porque esse é um outro ponto que eu até esqueci de mencionar aqui atrás. Reencarnei, e agora? Aí a pessoa fala assim, partiu ser missionário. E quando a gente está no movimento espírita, a gente lida com tantos exemplos maravilhosos, a gente vai estudar, e na doutrina a gente é tão instigado naturalmente ao estudo, e eu particularmente adoro biografias, em que a gente passa a conhecer a vida de muita gente boa. A vida de Chico Xavier, aí a gente assiste um filme, vai ver a vida de Kardec, vai ver a vida de Bezerra de Menezes, e vai estudar Jerônimo Mendonça, Eurípides Barçanufo, e documentário daqui, documentário dali. E detalhe, tanto que é bom, particularmente ser espírita me agrada bastante, que a gente começa a valorizar a vida de quem não é espírita. Então eu vou estudar sobre Gandhi, eu vou estudar sobre Madre Teresa,
Francisco de Assis, Irmã Dulce e Martin Luther King, para pegar aqui um exemplo dentro do protestantismo, e inclusive biografias fora desse campo religioso. A gente vai para o campo da ciência, para o campo da política, para o campo da matemática, da química, da física, porque são todos podem ser missionários nessas diversas áreas. Missão não é só no campo religioso. Missionários na pandemia, por exemplo, são aqueles que trabalharam arduamente para desenvolver vacina. Missionário na pandemia são todos aqueles que também cumprem as suas tarefas com amor. Tarefas simples ou aparentemente simples, daquilo que a gente considera importante, como um motorista de ambulância, alguém que está limpando um ambiente hospitalar, alguém que está... Professor, meus amigos, olha, se tiver algum professor ou professora aqui, meus parabéns, porque eu acompanho os meus filhos aqui com lives. Olha, são missionários, desde que façam aquilo com amor, mesmo que eventualmente, num momento ou outro, às vezes bate o desânimo, bate um pouco de tristeza, porque se tem uma tarefa complicada na pandemia, é o tal do professor, gente. Tem que ensinar a criança através de lives. E às vezes 20, 30 crianças. Isso é ser missionário. Isso é ser missionário. Alguém que está aí, por exemplo, eu tenho gostado de citar um exemplo porque é algo que a gente precisa valorizar mais. Duas profissõezinhas aqui que eu vou citar, meio que para exemplificar esses trabalhos pouco valorizados por nós. Quem trabalha higienizando banheiro público. Banheiro que é frequentado por diversas pessoas. Meus amigos, imagine assim, por exemplo, um shopping. Sempre que a gente vai num shopping center, tem lá alguém dentro do banheiro, fica ali, não sei se 6 ou 8 horas, todos os dias. Porque a gente às vezes fala assim, não, o fulano trabalha, de vez em quando ele sai para ir no banheiro. Não, tem gente que trabalha dentro do banheiro. E, enfim, tá ali trabalhando para deixar o ambiente limpo. Muitas vezes pouco remunerado, do ponto de vista assim, daquilo que ele realmente merecia ganhar mais, por ser uma tarefa, enfim, que dispensa comentários. E a gente chega num banheiro de shopping center, por exemplo, extremamente agradável, cheiroso, limpinho, bem cuidado. E aquela pessoa está ali e ela é praticamente um espírito. Porque a gente passa, não cumprimenta, vai lá, faz o que tem que fazer, lava as mãos, higieniza, sai e tá lá, quase um espírito do lado. Ninguém viu, ninguém cumprimenta, ninguém dá bom dia, ninguém dá boa noite. Como é que você tá, meu irmão? Façam o teste. Quando você cumprimentar alguém que está dentro de um banheiro desse, trabalhando, a pessoa chega a assustar. Alguém me viu. Alguém me percebeu. Ela fica sem graça, porque... Meu Deus do céu, eu tô aqui com um rodo, uma vassoura na mão, um pano, e entra uma pessoa bem vestida que veio para lazer, que veio para passear e me percebeu. Meus amigos, pelo amor de Deus, a gente pode mudar o dia da pessoa cumprimentando-a. Vamos tratar de uma outra profissão? Entregador de iFood. Que a gente às vezes reclama, e eu profissionalmente lido com quem anda de moto. Eu trabalho no ramo de motopeças. A gente não sabe o que esse povo passa. A gente às vezes tem um olhar de muita condenação. Ah, mas motoqueiro é irresponsável. Motoqueiro passa correndo acelerado. Eu defendo que a gente ande com prudência, que respeite os limites de velocidade, que respeite as leis de trânsito. Não estou aqui incentivando o descumprimento delas, não. Mas a gente tem que tentar olhar o outro lado. Às vezes o cara pega, põe uma mochila nas costas para rasgar a cidade, para ganhar bruto 5, 6, 7 reais. Aí ele tem que ir lá num ponto, aí volta, chega na base, pega outra entrega para sair no outro ponto para ganhar mais 5 reais. No final do mês ele tem que pagar gasolina, manutenção da moto, uma multa que leva aqui e ali. Quando sofre um acidente, não é resguardado pelas empresas, então ele fica sem receber. Enfim, os problemas que eles enfrentam são muitos. Então eles tentam compensar a dificuldade, tentando acelerar o procedimento para tentar ganhar um pouco mais. Detalhe,
Muitas vezes eles chegam para nos entregar alguma comida com o estômago doendo de fome e a gente às vezes ainda os trata com falta de educação, como se a demora na entrega fosse culpa deles. E aí eles entregam uma pizza quentinha, sentem aquele cheiro e a gente nem boa noite para eles fala. Falou, meu irmão, você está com sede? Você aceita um copo d'água? Pelo menos. Normalmente eles se sentem surpreendidos, porque não é habitual eles serem tratados como uma pessoa mesmo, como um irmão nosso, alguém que está ali cumprindo a sua função, e quando faz isso com amor, é um missionário das entregas. Então, meus amigos, reencarnei para quê? Para ser melhor. E a gente pode atingir essa melhoria espiritual independente do sexo, da orientação sexual, da nacionalidade, do time que eu torço, do político que eu gosto ou que eu voto, do país em que eu nasci, independente de qualquer da profissão, se eu tenho ou não tenho diploma, em qualquer situação dá para ser melhor. Dá para a gente aproveitar aquela dificuldade ou aquela potencialidade para colocar tudo aquilo em benefício da vida, em benefício dos outros e, por consequência, em benefício de mim mesmo. Nós reencarnamos para isso. Eu costumo brincar, né, para tentar trazer um pouco de descontração nessa live. O nosso desafio também é assim, deixar saudade. Eu até brinco aqui em casa, falo, quando eu morrer eu quero que vocês chorem bastante, porque se não chorar é porque eu não deixei saudade. Então assim, é para desesperar, é para ficar doido, nossa, não dá conta de ver sem você. Tá, e depois de uns 2 dias percebe, não, dá sim, dá para superar esse momento, dá para superar o luto. Mas é isso, é a gente sair da encarnação e as pessoas falarem da gente com saudade. Fala, puxa vida, como era, sabe assim, da gente, como a gente faz hoje com quem já partiu. Se alguém partiu e deixou saudade, é porque ela fez alguma coisa de bom na vida de vocês. É quando a gente se encontra no final de ano e lembra. Às vezes a gente chora. Às vezes, né, a saudade ela é transbordada em forma de lágrimas. A gente fala, puxa, era tão bacana quando o fulano estava aqui, ele gostava dessa música. Né? Ah, se o Beltrano tivesse aqui, ele ia comentar isso. Ou quando um time ganha, mas o fulano ou a fulana gostava desse time. É isso, é porque aquela pessoa marcou. E a gente veio para marcar os outros. Ó, a dona Leila colocou saudade aqui. Eu sei por quê, dona Leila. E realmente, passar pelo que você, enfim, e o Carlão passaram, é porque vocês... como é que a gente pode dizer? Eu sempre digo que quem passa por uma prova muito difícil é porque Deus confia que vai dar conta, vai resistir. Porque não é fácil. Despedir de um filho, eu nunca passei por isso... E deve ser, como muita gente fala, a dor das mais difíceis que alguém pode imaginar. E não é qualquer um que consegue atravessar. Então a dona Leila e o Carlão, né, passaram pela prova e, né, se dedicam, se doam. Enfim, eu gosto mais desse casal e estou com saudade demais. Então é isso, é a gente passar para deixar saudade. Para que a gente, né, seja lembrado. Claro, a gente vai ser lembrado às vezes por algo que a gente não fez de tão bom assim. Ninguém é perfeito, né? Ninguém aqui é puro, então a gente erra, a gente pisa na bola, a gente faz alguma coisa que lá na frente, ou até depois desencarnado, vai se arrepender. Mas o bom é isso, é quando a dona Leila colocou aqui saudade. Então reencarnei para quê? Para deixar saudade. Esse é um objetivo, né? E quando a gente fala de reencarnação... É necessário a gente observar, meus amigos, agora tentando mudar um pouco o foco e já me encaminhando aqui para o encerramento, é só para dizer, porque hoje a gente faz live e a gente atinge um público aqui ao vivo ou depois que nem sempre é espírita. E as pessoas podem dizer assim, mas é porque o espírita se apega a essa coisa de encarnação como uma forma de trazer o que eles acham de um falso consolo. Que é da gente falar assim, não, a gente vai inventar que tem encarnação só para a gente chorar menos na morte de alguém ou para a gente sofrer menos diante de alguma dor. Então a gente se apega nisso como uma tábua de salvação. Não, meus amigos, se tiver alguém aqui assistindo que não acredita em reencarnação, eu convido para que faça uma leitura de todos os livros considerados sagrados. Todos, sem nenhuma única exceção. Eles vão falar em outras palavras daquilo que Kardec veio
chamar de reencarnação. Então você vai ter ali a palingenesia, vai ter a mentepsicose, que Kardec refuta, já que um espírito não pode reencarnar, um espírito que adquiriu a individualidade, que é um espírito com a letra E maiúscula, não pode reencarnar depois numa planta, nem num animal. Então, mentepsicose, o espiritismo não acredita e não a defende. Mas por trás do aparente ou até do absurdo, já que a gente fala aparente respeitando quem acredita, há o fundo de verdade. O que é essa volta? Então, chamada também por alguns de transmigração das almas. Então, todos os livros. Então, não é uma invenção nossa. E hoje, se a gente for parar para perceber, mesmo quem se diz católico ou evangélico ou até ateu, em algum momento ou outro vai brincar assim: ah, mas será que eu fiz outra encarnação para merecer o que eu passo agora? Será que eu preguei chiclete na cruz? Será que eu, enfim, taquei pedra em Jesus? É mais ou menos no inconsciente, talvez verbalizado, essa noção ou essa crença, mesmo que velada, mesmo que ela não possa ser externalizada, até por questões religiosas, de que a pessoa já viveu antes. Ou essa pessoa que diz não acreditar em reencarnação, vez ou outra ela fala assim: ah, não, na outra encarnação, se eu for nascer pobre, eu não vou nascer mais não, eu quero nascer rico. Ou casal que brinca, fala: ó, na outra encarnação nós vamos inverter. Eu vou vir marido, você vai vir esposa. Ou eu vou vir seu pai, eu vou vir sua mãe. É isso, pais que brincam com filhos. Ah, na outra vai vir meu pai para você ver o que é bom. Como é que é essa situação. Então a gente vai, de uma maneira sutil, mesmo que lenta, compreendendo que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver, e eu acho que vai ser bem tarde, isso não é para amanhã, não é para essa encarnação, ver aquilo que Leon Denis disse certa feita. O Espiritismo não será a religião do futuro, em que você vai passar na porta da igreja e vai lá: Igreja São Sebastião Espírita, ou Igreja Espírita Quadrangular do Evangelho, Assembleia Espírita de Deus. Não, pode continuar lá, Igreja São Sebastião, Igreja Quadrangular do Evangelho, não tem problema. Mas aos poucos o Espiritismo será, como continua Leon Denis, o futuro das religiões. O que isso quer dizer? Quer dizer que gradativamente estes princípios espíritas penetrarão no seio de todas as religiões. Por quê? Pretensão nossa, enquanto espírita, de achar que isso vai acontecer porque a gente quer? Não, porque os princípios espíritas estão na lei, estão na natureza. Então não é eu quero, eu concordo, eu discordo. Ela é. E a gente vai começar a perceber isso gradativamente. Aos poucos, as pessoas falam: beleza, eu frequento o catolicismo, mas eu acredito na reencarnação. Ah, eu sou evangélico, adoro o culto, adoro o pastor, adoro o que eles pregam lá, mas eu acredito na reencarnação. Eu vou voltar. Mas até que eu desencarne e volte na outra, eu vou aproveitar aquela que é a melhor de todas as encarnações. É essa. Já passamos por aqui 200 mil vezes, sei lá quantas vezes. Voltaremos mais tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente atinja o objetivo final, pureza espiritual. Agora, para que ficar preocupado quantas vezes a gente já teve aqui? É engraçado. Ah, na outra encarnação eu fui rainha, eu fui rei, eu fui presidente, eu fui imperador, eu fui padre. A gente sempre quer ser alguém importante. Não, a gente pode ter sido uma pessoa comum, que passou sem ser percebida pelos livros de história. Então não importa o que a gente fez no verão passado ou na encarnação passada. Pouco importa aquilo que eu vou querer ser no futuro. O que importa mesmo é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, meus irmãos, eu finalizo essa minha fala lembrando da frase, talvez a mais conhecida do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, reencarnei e até agora passou. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então nunca é tarde para que a gente reprograme a nossa existência, para que a gente faça uma análise de consciência e mude. E mude, não tem que ter vergonha de mudar. A gente às vezes fala: ah, mas eu vou abandonar essa ideia. Se ela é ruim, se ela não te faz bem, é melhor agora do que a gente esperar uma outra encarnação. Os espíritos dizem para Kardec: por que o espírita não defende a eutanásia?
porque até no último segundo pode cair a ficha para o espírito encarnado e aquela caída de ficha ser importante para a vida depois como espírito e para as próximas encarnações. Então, se a gente não está num leito de morte, a gente está aqui disposto, com a existência, assistindo essa live, enfim, que a gente possa refletir. Reencarnei e agora? Agora é tempo de analisar. Se a gente precisar mudar alguma coisa, mudemos. É tempo disso. Meus amigos, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? Eu não pude cumprimentar todo mundo aqui, que foi chegando muita gente cumprimentando, enfim. Eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez aí pelo convite que me foi feito. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar sempre. Desejo a todos aí que assistem aqui ao vivo uma boa noite. Aqueles que forem assistir depois, já que a live fica salva aí, um bom dia, uma boa tarde, enfim. Que Jesus possa nos guardar na sua paz, que nós possamos seguir sempre em frente, como gostava de dizer Leon Denis. Sigamos sempre em frente, sempre para o alto. Reencarnamos para isso. Muita paz.